Olá, galera! Paz do Senhor Jesus para todos aí, nossos irmãos e amados queridos. Estamos aqui, aleluia. Agora são 00:17. Aleluia, glórias a Deus. E já estamos na quinta-feira, grande feriadão aí. Não sei como é que você vai passar esse feriado, meu irmão, minha irmã, mas eu acredito que vai passar com Jesus Cristo, com certeza, né? E estamos, aleluia, iniciando aqui essa linda programação para o rigor do Senhor Jesus, entre irmãos, para vocês verem aí, já estão vendo como que vai ser essa programação, né? Quero dizer para vocês, meus irmãos, meus amados, que estou aqui com um convidado especial, né? Uma pessoa que vocês, com certeza, quem tem meu Facebook aí, conhece, sabe muito bem. E quando fala na programação entre irmãos, você já está ciente mais ou menos do que já está para... esperando por você aí, né? Eu vou colocar um louvor aqui e logo após esse louvor, eu com certeza, meu irmão, meus amigos, nós estaremos aí dando um bem-vindo para o nosso convidado especial aí. Você vai poder interagir com ele, tá bom? Nós vamos fazer bastante entrevista aí com ele, né? Saber aí a rotina, com certeza é muito corrida a rotina dele. Hoje ele veio aqui em casa, né? Visitarmos, ele e a esposa. Então você vai conhecer também, se vocês não conhecem a esposa dele, vocês vão conhecer a noiva dele, para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir aí um louvor do novo som, né? E aí você já vai interagindo aí e compartilhando e curtindo aí a programação, tá bom? É isso aí, galera, tamo junto. Só vocês. Aleluia, glórias a Deus, meus irmãos e amados queridos. Estamos de volta aí para a honra e glória do Senhor Jesus. E estamos aqui, aleluia, com um convidado especial, meu amado e meu amigo, irmão Leandro Natal. E vamos aí já dando uma boa noite para ele aí, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ele está aqui comigo aqui para nós juntos fazer essa linda programação.
E eu quero que você, meus irmãos e meus amados, interaja com ele aí, em nome do Senhor Jesus. Fala aí, Leandro, como é que você está? E, gente, boa noite, a paz do Senhor para todos vocês aí, que tá ligadinho aqui na programação. E hoje eu vim aqui, tô sempre sendo um espectador, mas hoje vim conferir essa rádio de perto. Opa, é isso aí. Leandro hoje vai estar aí falando um pouquinho aí da rotina dele, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E entender, meus irmãos, aleluia, que é muito bom e gratificante, né? E agora nós vamos, né, falar um pouquinho aí da rotina do Leandro. E, Leandro, como é que, quando a música entrou aí na sua vida? Nossa, falar de quando a música entrou na minha vida, vamos lá para trás, né? Vamos entrar em 1997. Foi quando a gente mudou aqui mesmo, né, pro bairro do Jardim Ângela, né, mais conhecido referencial como Jardim Ângela, mas propriamente o bairro do Jardim Capela, Vera Cruz, né, para quem conhece. Aí a história vai lá atrás, aí a gente conhecemos um grande músico que foi um inspirador para mim, né, que foi o Luciano. A galera que me conhece sabe um pouco dessa história, né? Então a gente morava aqui no Vera Cruz, e aí eu me lembro que um dia eu passei numa igreja e aí vi aquele som de violão, vi aquele cara tocando, eu falei, meu, que legal isso aqui. E eu me lembro que eu parei na frente dessa igreja e a partir daí eu comecei a ter meu primeiro contato com o violão, depois foi indo para guitarra e foi indo, foi tendo uma dimensão maior em todas as questões musicais, né? Mas começou ali no violão mesmo. Opa, que legal, né? E eu como irmão dele, fica meio complicado, né, meus amados? Está falando aí algo que aconteceu, né, nessa rotina. E eu tenho algo para falar dessa rotina, né? Eu lembro que quando ele começou na sua carreira, né, começou a tocar, eu lembro do primeiro violão que ele ganhou, né, que foi minha mãe que comprou para ele, e foi do amigo nosso aqui que era luthier. Lembra, Leandro, do seu João? Seu João. Bora compartilhar a live aí, galera. Tô compartilhando, jogar nos grupos aí. Porque hoje a gente vai falar de muita coisa legal aqui da parte musical. Então, bora compartilhar. Vamos subir. Lembra, o seu João tem uma grande parcela vamos colocar de culpa, né? Na minha trajetória como músico, guitarrista, essas coisas. Me ajudou muito também no início da minha carreira. Eu lembro, meus amados, que quando ele começou, nós não dormia, né? Nós não dormia por causa que ele pegava e de madrugada ele pegava, acordava, sonhando, dizendo que pegou uma música assim, assim, e era aquele negócio. Mas graças a Deus, né? Tá aí, feito um grande músico na presença de Deus e grande produtor também, né? Como quem conhece ele sabe da trajetória dele, e é bênção de Deus, né? Para nossas vidas. E fala um pouco, Leandro, fala um pouquinho da sua rotina aí. Bom, em que sentido? O que você quer saber? Da minha rotina hoje? A rotina de produção, você anda produzindo, né? Você trabalha na área da produção musical, né? Na área de direção, né? Sim, hoje eu tenho um estúdio na Vila Formosa e a gente produz, né? Bastante gente também, até um dos cantores do meio gospel que a gente teve o prazer de produzir, de gravar, foi o Elias Silva, né? Um grande adorador. E quem não conhece aquela música? Se você cair, ele te levanta. Se você chorar, ele te consola. Então, assim, eu conheci o Elias e eu me lembro que eu era muito fã do Elias, na verdade, né? E depois de muitos anos, Deus abençoou e a gente acabou se conhecendo. E aí acabou fazendo alguns trabalhos e hoje somos grandes amigos e temos um relacionamento de profissional muito bom. E assim, foi uma das minhas referências também no início da carreira. Foi muito bom, muito bom.
É isso aí, galera. É isso aí. Estamos aqui na programação Entre Irmãos. E eu quero que você já vá entrando aí, vai compartilhando, vai curtindo, né? Deixa perguntas aí pro Leandro. Ele está acompanhando aí pelo link aí. Então, se quiser fazer alguma pergunta para ele, faça uma pergunta. Hoje é a tua oportunidade, tá bom? É a sua oportunidade de estar falando aí, tirando suas dúvidas, né? Se você tem desejo aí de gravar um clipe, gravar e fazer algo artístico aí, referente à gravação de música, clipe, isso, aquilo, tá falando com a pessoa certa aí. Ele vai deixar aí o link, vai deixar o contato aí. Se você quiser, meu irmão, pode ter certeza. Não é papo de irmão não, mas ele faz um trabalho excelente para, aleluia, para a sua edificação, tá bom? Vamos aí, vamos de mais louvores e já já a gente entraremos aí com mais uma, aleluia, mais uma entrevista aí com o nosso, aleluia, amigo e produtor Leandro Natal, em nome de Jesus. Vamos lá e vamos fazer aquilo que Deus, aleluia, colocar no seu coração. Vai entrando aí, deixa aí já o seu gostei e já vamos compartilhando. É isso aí.
É isso aí, galera! A paz do Senhor Jesus para todos aí. Estamos aqui agora meia-noite e 12, 0 horas e 12 minutos. Estou aqui com o Leandro Natal, meu irmão e amado querido. Está aqui hoje, veio para nos visitar, né? Ver a família. E aqui é meu irmão de duas vezes, né? Meu irmão em espírito, carnal e espiritual também, para a honra e glória do Senhor Jesus. Estou abençoado duas vezes, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. O Leandro vai estar falando aí, ó. Vou perguntar para ele aqui. Ô, Leandro, qual a sua inspiração musical, meu jovem? Fala para mim. Minha inspiração musical? Nossa, eu vou ter que falar de algumas bandas, né? A primeira banda que eu tive contato, né? E que foi uma banda que me inspirou muito a querer estar conectado com a música, foi o Novo Som, né? Que estava tocando agora aí. Foi uma banda que na verdade, quebrou os paradigmas, né? Quando eu escutei o Novo Som a primeira vez, eu lembro que eu tinha acho que 19, 20 anos. E eu fiquei encantado, que assim, tem um lado mais, vou dizer assim, mais romântico, né? E eu me identifiquei muito com essa pegada, com esse estilo, então acho que a minha maior referência hoje, inspiradora, é o Novo Som. Eu lembro, a gente já comunicando aqui, né? Ele já falou que a inspiração dele era o Novo Som. E eu lembro, né, que na época desses louvores de 1999, anos 90, eram as músicas mais tocadas nessa época, né, Leandro? Sim, eram as mais tocadas, né? Não tinha muito outras referências que a gente pudesse ter. No meio gospel era Novo Som, Catedral, Chile Cavalhais, Márcio Nascimento. Então, assim, a gente tinha uma referência bem, vamos se dizer, numa linguagem mais popular, bem aguçada, né? Boas referências, vamos colocar assim. Então, a gente, digamos que eu cresci no meio musical tendo boas referências como Novo Som, Márcio Nascimento, Marcos Antônio, Chile Cavalhais, foram minhas referências musicais. E minhas inspirações também. É verdade, é verdade. Eu lembro que quando a gente ia para as igrejas, né, eu gostava muito e o pessoal entrava muito, né, pedia para louvar as músicas do Novo Som. E é isso aí, meus amados. Sempre tem pessoas, sempre tem alguma pessoa que está, que tem um referencial, né? Que tem aquela, isso me inspirou, isso me trouxe a estar até hoje na presença de Deus, né? Os louvores de antigamente era muito, né, tocado, como o Novo Som, Catedral, Oficina G3, né? Eram os louvores de antigamente que trazia a galera, que trazia o povo, né, para dentro das igrejas, né? E é isso aí. Vamos aqui para mais uma pergunta aí. E você que está entrando aí, eu creio que você está... eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes que estão entrando aí na programação. Denis Rossi, ô meu amigo Denis Rossi, que Deus abençoe a sua vida, viu? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Ô meu amado, como nós estamos aqui, eu estou sem nenhuma música do Senhor, tá bom? Para estar tocando, mas eu acredito que um dia o Senhor vai vir aqui na programação. O senhor, tua esposa, que faz programação também, vai estar aqui vindo para a gente também se sentir aconchegante aqui e fazer a obra do Senhor, tá bom, meu irmão? Aleluia! E lembrando você, meu amigo, você pode estar fazendo as perguntas aí para o Leandro, ele está aí te atendendo, tá bom? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa noite, madrugada aí, nós vamos estar até mais ou menos a 1h30, né? Online aí, fazendo essa programação para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você que é aluno, para você que é amigo aí, íntimo aí do Face, do Instagram, do Leandro. Você pode estar entrando aí fazendo as suas perguntas, tá bom? Ele vai estar respondendo aí para você, tá bom? Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, eu quero que você também, se você tiver alguma pergunta pro Leandro aí, faça, viu? E ele vai te responder aí, com certeza. O Duarte também entrou aí. Quem entrou?
Rosana Duarte. A Rosana Duarte. Meu grupo de amigos também lá, mandei lá pra galera, a galera tá entrando aí, ó. Olha aí, ó, Rosana Duarte. Um abraço pra você, viu, Rosana? Que Deus abençoe. Vai compartilhando aí para que outras pessoas também venham assistir aí essa entrevista maravilhosa com, aleluia, cantor, ator Leandro Natal, né? Aí tem uma pergunta aqui que foi feita e eu vou perguntar aqui, tá? Para o Leandro e ele vai responder aí para esclarecer para nós aí. Quais os desafios você enfrentou na sua carreira? Eita, isso é muito importante, hein? Porque nós vamos entender uma coisa, viu, meus irmãos? Tem desafio, tem problema, tem coisas que é barreira para você, mas se você é uma pessoa esforçada, você vai pular essa barreira e você vai vencer na vida, né? Para você chegar num patamar, aleluia, se você chegar num patamar de uma pessoa abençoada, uma pessoa vencedora, você tem que passar por luta, não é isso mesmo, Leandro? Isso mesmo, falou as palavras certas. Na verdade, as minhas maiores, qual foi aí, para mim não perder o fio? Qual desafio você enfrentou na sua vida, na sua carreira? Enfrentei todos os desafios que vocês possam imaginar, né? Que o maior desafio, ele começa com você mesmo. Porque, na verdade, às vezes a gente acha que vai trilhar um caminho e vai já conseguir tudo aquilo que você sonha, que você almeja logo de cara. Assim, às vezes a gente não sabe que o maior desafio está com você mesmo. E por que, Leandro, tá em você mesmo o maior desafio? Porque você vai ter que vencer a ansiedade, vencer a questão das portas falando não para você. Você vai ter que vencer os não da vida. Então, assim, o que me fez, vocês são prova disso, o que me fez acreditar e continuar seguindo naquilo que eu via como um sonho, no que eu queria, aonde eu queria chegar, foi tentar vencer cada dia mais. E outra, ainda não venci, ainda estou tentando vencer a mim mesmo, porque a única coisa que pode parar o meu sonho é eu mesmo. Então, enquanto eu acreditar, enquanto eu estiver vivo e falar, eu vou, é só eu trilhar um caminho certo, né? Traçar uma meta, organizar, estabelecer exatamente aquilo que eu quero como meta, olhar para o alvo e seguir em frente. Então, assim, eu sou o meu próprio desafio. Se eu não acreditar e não seguir em frente, nada nem ninguém vai conseguir fazer com que eu avance e chegue onde eu tenho que chegar. Então, dia após dia, eu quebro esses desafios e vou seguindo, porque eu tenho um alvo que lá na frente eu vou chegar. Eu já consegui chegar em vários lugares que eu tinha vontade de chegar, mas eu acho que ainda tem muitos lugares para chegar, e você que tem um sonho, tem vontade de chegar em algum lugar, acredite em você. O desafio, os obstáculos estão na sua frente, mas se você for adiante, você vai conseguir vencer um após um e vai chegar onde você quer. Eu ouvi uma frase que, assim, o que vai te fazer chegar em algum lugar e aperfeiçoar aquilo que você quer e o que você faz é a repetição daquilo. Então, por exemplo, quanto mais você fizer aquilo que você quer fazer, melhor você vai ficando naquilo e você vai chegando, e vai ficando melhor. Então, é só ter a vontade, a paciência de repetir, de fazer isso, e você vai conseguir chegar nos seus objetivos. É verdade, é verdade. Uma coisa que ele falou aqui é super categórico e verdadeiro. Ou seja, você quer vencer na sua vida, você quer ter aquilo que você tem, que você almeja, você quer ter, basta você imaginar a tua bênção, a tua vitória. É você dizer, olha, eu vou decretar a sua vitória, eu vou conseguir e nada vai poder me impedir. É como ele disse. Sabe quem vai te impedir você de vencer? É sempre você mesmo. Porque se você não colocar na sua cabeça, eu sou o vencedor, como a própria palavra do Senhor, ela diz para nós que nós somos mais do que vencedores. E quando ela disse que nós somos mais do que vencedores, é a prova de que para vencer, basta você somente tomar a sua decisão. Porque para você desistir, há muitas pessoas que vão te dar conselho para isso.
né? Muitas pessoas vão chegar em você e vai dizer, olha, você não vai conseguir. Isso aí é muito para você, né? Vai colocar barreiras para que você não chegue no seu objetivo, né? Mas para você chegar no seu objetivo, você que tem que falar, olha, nada vai me impedir de chegar, decretar a minha vitória, né? Porque se você quer ser alguém, se você quer, aleluia, dizer, olha, eu venci, se você quer declarar a sua vitória, basta você mesmo, aleluia, glórias a Deus, querer isso para a sua vida, não é isso? Aleluia. Vamos ouvir aqui mais um louvor e logo após nós vamos de mais perguntas aqui para o Leandro Natal e estamos aqui para fazer, aleluia, a obra do Senhor Jesus. Vamos de Oficina G3, né, ô Leandro? É antiga, né? Bora de Oficina G3. Tá lembrando aí da oficina? Opa, Espelho Mágico. espelhos mágicos. Eita! Espelhos mágicos. Olha aí, se você conhece, canta aí juntamente conosco aí, ó. Você tá vendo de cabeça baixa, você tá falando, tem que tirar de mim, pô, por causa de você. Tá vendo eu fazendo a divulgação?
isso aí, galera, voltamos aqui, aleluia, estamos na entrevista aqui com o Leandro Natal, aleluia, glórias a Deus, meu amado meu irmão, e estamos aqui tirando dúvida, né, aleluia, para honra e glória ao Senhor Jesus. Agora são 00:47, né, estamos aqui fazendo, aleluia, a vontade do nosso Deus, né, tirando dúvida aqui com o nosso amigo, irmão, aleluia, está aí online com todo mundo, com todos os amigos aí. Você que está online conosco aí, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar. Eu aqui, presbítero Fernando Silva, e o Leandro Natal está aqui conosco aqui também. Vamos fazer mais uma pergunta para ele aqui, para ele estar tirando as nossas dúvidas, né? Vamos aí de pergunta. Fizeram uma pergunta aqui, Leandro, para você. Como é a sua relação com o público e os seus seguidores? Como que é a minha relação com o público e os seguidores? A minha pergunta com o público, a minha... Como que é? Relação. Relação é uma relação muito legal. Inclusive, o mais legal falando isso daí, saiu uma campanha minha, que a gente gravou, tá nos metrô, né? Na linha verde, na linha azul e tava na vermelha também. E engraçado que a gente foi fazer uma matéria com o pessoal no metrô, a gente foi ver de pertinho como que era a reação deles, vendo de repente alguém, por exemplo, querendo ou não, você vê o grande público acaba sendo normal. De repente, tudo que você vê de um pouco de anormal ali, você vai falar, mas talvez não estaria tão próximo. O que eu quero dizer com isso? A gente foi ver de pertinho qual que era a reação das pessoas vendo, de repente, alguém que estivesse numa campanha, numa publicidade. Foi muito legal a reação, assim. A gente conseguiu ver de perto, as pessoas ficam muito... nostálgica, né? Vamos dizer assim, porque você está ali de pertinho, você estava ali na foto, a pessoa passa de repente todo dia ali vê, e aí de repente você está ali do lado, as pessoas ficam muito, muito felizes de você poder estar ali abraçando. Teve muitos testemunhos interessantes, poderia estar contando aqui várias experiências que eu tive. Tive uma experiência com um rapaz, a campanha, ela fala um pouco sobre a infância, né? Por uma infância, assim, o tema da campanha. E é muito legal que teve um rapaz que foi lá, e aí quando ele me viu na foto e viu ali, ele deu a entrevista para Renata, tal, falou lá com ela um pouco, depois ele saiu para ir pegar o metrô, aí ele ficou olhando ali para mim, chegou em mim e falou, posso te dar um abraço, tal? Falei, claro, aí dei um abraço nele lá, tal. Então, assim, eu acho que essa pergunta casou e veio muito de encontro a essa vivência que eu tive há uns dias atrás aí. Então, o meu contato com o público, ele é sempre assim, eu acho que cada vez que eu for chegando em algum lugar, eu quero cada dia mais estar próximo do público. Eu acho que o artista em si, tudo aquilo que você fizer, como agora, uma live, se você não tiver o público com você, de nada vai servir. Se você não tiver a audiência, alguém que vai ouvir, alguém que vai estar com você nisso, não faz sentido nenhum. Então, o meu contato e a minha vivência com o público é uma vivência muito boa. Tenho tido muitas experiências bacanas. E você falando isso, Leandro, eu pude ver também, eu já futuquei, né, lá na sua rede social, e vi também, né, isso que você está relatando agora. O jeito das pessoas quando olha para a publicidade e olha para o artista que está ali na frente dela, né? É como se fosse assim um aconchego, né? Uma pessoa vai falar, nossa, eu cheguei a ver um vídeo seu, né? Mas a Renata lá na estação, que a pessoa olhou para a publicidade, olhou para você e ficou assim, meio pensando, é ou não é essa pessoa, né? Então isso é muito legal, eu acredito que é prazeroso, né, Leandro? Sim, é um reconhecimento. Quem que não quer
fazer alguma coisa e ter o reconhecimento disso, né? Acho que qualquer pessoa, seria muita pretensão você falar que está fazendo algo para ninguém ver. Eu acho que tudo que você faz, você quer uma retribuição de ser reconhecido. Eu acho muito legal. E assim, a gente fez questão de ir até lá, até para sentir mesmo como que é. Até porque também isso não é comum, não é cotidiano você fazer. O artista, normalmente você vê, às vezes, a pessoa que você viu na TV do seu lado a todo momento. Então a gente foi lá para sentir, meu. E o que a gente gravou foi nem metade das coisas que aconteceram lá. Assim, aconteceu coisas inusitadas. Tanto que, assim, tem um outdoor também no Tietê, né? Bem grande lá, bem na entrada do Tietê. E a gente chegou no Tietê, até a diretora do metrô chegou lá e veio falar comigo toda empolgada, que ela falou, pô, ela que dirige o metrô lá, né? Dirige assim, coordena toda a estação ali do Tietê. E aí ela me viu lá, ela falou assim, meu, caramba, é você que tá aqui, cara, que legal, não sei o quê, pega essa matéria depois, mostra aí pra galera do metrô, pra ver se de repente não me chamam pra fazer alguma coisa. Então, assim, eu acredito que se fosse qualquer uma outra pessoa comum ali, eu tô falando algo que eu não tenho certeza, mas eu acho que eles teriam parado, talvez, vai ficar aí, porque a gente causou uma muvuca lá, que a galera ficava parando pra ficar conversando, isso e aquilo. Então, assim, se não fosse eu que estivesse na campanha ali, talvez se tivesse tendo uma... Foi o que ela falou. Para ter algo que a gente estava fazendo ali, teria que ter pedido autorização, e até liberar, seria uma coisa mais demorada. Mas como era eu ali, acabou ficando uma coisa, até ela mesma, assim, veio ficar conversando comigo e ela achou muito legal e tal, que, pô, eu tava ali e tava ali. Aí foi muito legal. Mas foi legal isso aí. Não tinha como, né? Então, assim, eu acredito que, além de você ser o artista, né, a pessoa que está na publicidade, mas, enfim, você é uma pessoa normal, né? Estava ali utilizando o trem como uma pessoa normal. Mas, quando você é conhecido e reconhecido, nada pode te impedir de você chegar no seu público, né? Porque, assim, o artista, ele é reconhecido aonde ele vai, independente, né, se ele está fazendo a publicidade ou não. Então, é muito bom, Leandro, é muito bom a gente falar sobre isso, né? Porque é que nem você falou, poderia muito bem dar alguma coisa referente à publicidade, referente ao metrô, mas a administradora do metrô, ela mesma também, né, te viu e falou, olha... Legal, isso é bom, é muito bom, irmãos, é muito bom. Nós que servimos a Deus, nós que fazemos as coisas, né, no padrão, né, com sinceridade, tudo vai para frente. Você quer ser fiel, você quer ser conhecido, reconhecido, basta ser fiel e temente a Deus. Olha, vamos ouvir aqui mais um louvor, né? Que o Leandro falou que o que inspira, a inspiração dele nos louvores, que trouxe para ele a inspiração para ser um bom músico, né? Para estar aí mexendo na área artística, foi Novo Som. Eu quero colocar aqui mais um louvor do Novo Som e daqui a pouco nós retornaremos aí com mais perguntas. Temos mais umas 2, 3 perguntas para falar aí, para perguntar para o Leandro. E eu quero agradecer você, viu, meu amado, meu irmão, você que está aí conosco até essa hora. Agora são 00:55. Você que está conosco aí até agora e que você venha, né, participar, que você venha estar compartilhando aí, ser grato. Vai nos ajudar muito se você compartilhar e se você curtir aí e comentar, tá bom? Vamos aí de novo som, daqui a pouco nós retornaremos. Pra sempre louvaremos ao Pai
É isso aí, meus irmãos e meus amados. Retornaremos aqui, estamos de volta com mais entrevista aí com o Leandro Natal. E falar agora, responder mais uma pergunta aqui para o nosso irmão, aleluia, amigo Leandro Natal, produtor, ator, né? Cheio de qualidades, né? Como é que você tá aí, Leandro, nessa rotina aí de ator? Como é que você tá conseguindo conciliar, né? Produzindo bastante pessoas. Eu vi que você produziu o cantor Elias Silva, produziu também vários cantores aí. Como é que você tá levando essa rotina? Na verdade, assim, eu nunca vou negar as minhas origens. Minhas origens, todo mundo que me conhece sabe que eu sou guitarrista, né? Sou produtor musical também. Tenho uma produtora de vídeo também, audiovisual. Então, assim, eu sou muito feliz no que eu faço. E Deus me abençoou também através dessa área minha como músico. Deus achou graça, né? Que através de aí já é um assunto que é longo, se eu for contar aqui vai tomar muito tempo, mas me apresentou a publicidade de uma forma ali dentro da música, acabou me apresentando a publicidade também. Então, assim, eu sou muito feliz porque hoje eu consigo conciliar. Hoje eu estou mais atuante na produtora, né, audiovisual, produzindo cantores, videoclipes, essas coisas, mas como eu acabei de falar, a minha penúltima publicidade de televisão foi o comercial da Caixa Econômica Federal que eu fiz. Foi muito legal, até no cinema estava passando, foi um negócio muito legal. A Caixa investiu bastante nessa publicidade que acabou me rendendo muitos frutos também na questão de marketing também pessoal, essas coisas. E agora, minha última campanha agora, recentemente, é a do metrô, né? Você que pega metrô aí, que vai ali pro lado da Santa Cruz, tem um trabalho meu lá, no Paraíso, no Vergueiro, no Tietê também. E em alguns lugares também, que às vezes a gente acaba não vendo, mas tá aí, né? Deus tem abençoado. E como guitarrista também, como cantor também, tem algumas coisas minhas que eu posto às vezes também. Então, a carreira tá indo bem. Eu sei aonde eu quero chegar, mas também não tenho essa gana toda de acelerar o processo. Deus nunca tem deixado de faltar nada, né? Quando não vem uma coisa, vem outra. Então, acredito que Deus cobriu a minha vida de talentos para que eu pudesse servir de alguma maneira. Se não estiver servindo de um jeito, eu vou servir de outro. O importante é estar servindo e estar fazendo e colocando em prática aquilo que Ele colocou na minha vida. Leandro, e também, né, lembrando que sempre com os pés no chão, né? Lembrando que sempre colocar Deus, né, como provedor das nossas necessidades. É que nem você falou, nunca, né, ultrapassar aquilo, né? Querer esbanjar, né? Sempre na humildade, né? Porque quem te conhece sabe muito bem o seu caráter, sabe o seu jeito de fazer as coisas. E isso é muito importante, meu irmão, aleluia. Isso é muito importante para nossas vidas, nós entender que se nós não podemos ultrapassar, né, o limite, porque assim, Deus abençoa, né, Deus é que dá a estratégia, nós entendemos. E tem mais uma pergunta aqui, que é bem... Mandar um abraço pra minha amiga Jo aí também, pô. Tá entrando uma galera minha aí. E eu quero mandar um abraço pra Jo. Jo também conhece muito do meu ministério também. Um abração aí, Jo. Manda mais abraço aí, Leandro. Eu acredito que tem mais gente aí. É que eu não tô conseguindo ver, mas tinha entrado aqui, mas já não tô mais vendo aqui. É isso aí. Entrando aqui, eu vou vendo, eu vou mandando aqui um abraço. Opa, é isso aí. Mas vamos aqui de perguntas, né? Aqui tem uma pergunta, a pergunta número 7 está dizendo assim, ó. Que projeto ou sonho que você quer realizar? Uma pergunta boa, hein, Leandro? Um sonho que você deseja realizar. Cara, o que eu desejo realizar era consolidar minha carreira como ator. Ator e modelo publicidade. A minha paixão hoje é essa. Mas e como guitarrista e como
e como guitarrista e como cantor, essas coisas. Eu fiz assim, quem me conheceu na época viu, eu fiz uma boa carreira como guitarrista. E hoje, tudo que eu tenho vivido, eu agradeço a minha carreira como músico que eu fui. Então, assim, mas você toca ainda? Toco, eu tenho diversas guitarras em casa, no estúdio. Não é sobre isso, mas assim, hoje eu tenho esse sonho. Então, assim, se fosse para realizar algo, eu gostaria de concretizar isso, de concretizar minha carreira como ator e modelo publicitário. Esse é o meu maior sonho hoje. E eu não acho que tá tão distante, porque assim, eu vim de um nicho e entrei nisso. Olha, aonde que eu imaginei ver minha cara no metrô, pô, estampada no metrô. Assim, com toda a simplicidade que eu tô falando isso aqui agora. Eu tô falando que assim, é para você que tá ouvindo e tem um sonho, nunca deixar de acreditar nele. A gente estava falando nisso agora, de desistência ou não, né? Então, por exemplo, aonde que eu... Olha aqui, morava aqui no Vera Cruz. Aonde que eu sonhava um dia ver minha cara no metrô? Se eu chegar no metrô, com toda humildade falando isso aqui. Se eu chegar no metrô agora, que está a minha campanha lá, se eu chegar lá agora e parar lá na frente, cara, as pessoas vão ficar paralisadas. Porque é eu que estou ali. E é com toda humildade. Aonde que eu sonhei isso um dia acontecer? Deus colocou. Então, se isso aconteceu, vai acontecer mais coisas na minha vida e eu vou esperar, paciência, mas vai acontecer. Eu estou falando isso de mim, eu estou falando isso para você. Se você tem um sonho, um objetivo, espere e acredita que vai acontecer com você também. O tempo ele é de Deus, o momento é de Deus. Como eu já acabei de falar, eu nunca imaginei ver tais coisas que hoje eu realizei, eu realizar. Poxa, legal, interessante. Isso aí é muito interessante, né? Nós compreender o carisma, né? Quando fala assim, o projeto que ele quer realizar, ele falou que ele já realizou todos os sonhos, né? Assim, ele já foi como guitarrista, como músico, ele já foi, já tem a realização dele, né? E nós vamos entender que é isso aí mesmo, né? Só de você ter o seu propósito, né? O seu sonho realizado, nós entendemos que tudo é para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ele é grato, a pessoa ser grata a Deus, né? Isso é muito bom e importante, a pessoa ter gratidão, né, a Deus. E sonhos, irmãos, Deus nunca proibiu você de sonhar, Deus nunca proibiu você de fazer, né, a obra, de você pegar e realizar os seus sonhos, né? Quem é que nunca sonhou de um dia ter algo na vida, né? Ser concretizado, né? Algo na vida ser exposto, né? Para outras pessoas ver. Então, nós temos que entender que a realização de sonhos, a realização de projetos para a vida, para a nossa vida, é muito bom, é muito gratificante, né? E eu acredito, porque eu conheço ele, né? E sei a trajetória, né? Põe mais para mim, ó, tá. A trajetória aí, isso é bom, é muito bom, né? E não vamos nos desanimar. Se você tem desejo, o que eu aconselho, Leandro, o que eu aconselho é que nem você falou, tem pessoas que querem alcançar o objetivo. Mas o que você falaria para a pessoa que está querendo hoje ter um objetivo, quer alcançar uma meta, e às vezes o cansaço vem, o desespero vem, né? A vontade de desistir vem. E o que você aconselharia essa pessoa? Eu aconselho a pessoa assim, ela primeiro se decidir, porque assim, é o que a gente acabou de falar aqui agora. Só quem pode parar você é você mesmo. Então assim,
Se o desespero está vindo, se o cansaço está vindo, é porque você não tem certeza de onde quer chegar. E se você não tem certeza de onde você quer chegar, é impossível você chegar. Se você sabe onde você quer chegar, você sabe as barreiras, a dificuldade que tem para chegar onde você quer chegar. Então, assim, ninguém falou que o caminho seria fácil. A pessoa vê, de repente, hoje o Neymar brilhando. Mas, cara, o que o cara sofreu lá atrás? Assim, a gente só consegue enxergar a coisa quando está acontecendo. É a mesma coisa de eu chegar hoje em alguém e falar assim, cara... Ou então alguém chega e fala, caramba, meu, olha, nossa, vi você em tal lugar, hein? Eu fez tal coisa, nossa, isso, aquilo. Mas ninguém viu quando eu ficava 24 horas, de repente, me dedicando a isso e aquilo, plantando. Ninguém viu a minha plantação, as pessoas já estão vendo a minha colheita. Então, assim, eu acho que é importante a pessoa plantar com cuidado, com calma e sem medo, porque se você plantar em terra fértil, você vai colher. O que você planta, você colhe. Então, é impossível você correr atrás de uma coisa, pode ser que demore. Ninguém está falando que você vai chegar rápido. Mas vamos fazer um cálculo rápido e um pensamento rápido, uma reflexão. Eu estou falando de Santo Amaro porque eu estou aqui na Zona Sul. Vamos supor que você vá andando daqui no Terminal Santo Amaro. A gente está no Vera Cruz. Se a gente for andando daqui no Terminal Santo Amaro, a gente vai levar aí, eu acho que umas 2 horas andando, certo? Umas 2 horas andando. Se a gente pegar um ônibus, 1h30 mais ou menos. Se for de carro, 1 horinha mais ou menos. O que eu quero dizer com isso? Se você for andando, talvez você chegue muito mais tarde do que quem foi de carro e de ônibus que teve a condição de ir. Mas eu não vou chegar no mesmo lugar que o ônibus chegou? Vai demorar, mas eu vou chegar. Então, assim... Não adianta, é a escolha e as armas que eu tenho. Se as armas que eu tenho é ir a pé, eu vou a pé. Vou demorar mais, mas vou chegar. Então, cabe a mim chegar no meio do caminho, chego no Jardim Ângela e falar, não vou mais não, desisto, não chego até Santo Amaro. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, se você começou, termina. Espera a hora certa que as coisas vão acontecer para você. Aí, ó, é isso aí. Conselho, meu irmão, conselho, minha irmã, conselho para as pessoas que pensam em estacionar o seu sonho. E abraço não, pra Jane também, não tenta, não estacione seu sonho, não. Realiza. Sabe qual é o desejo do nosso Deus? Sabe qual é o desejo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É que você siga avante, né? É que você pegue e declare. Né? Você tem poder para isso, declarar a sua bênção, declarar a sua vitória, isso é muito importante. Aí você pode falar assim, mas você fala isso porque você é crente, porque você é evangélico, isso, aquilo. Não, irmão, você também não é evangélico. Se você declarar a sua vitória, você está acreditando, e você crendo em Deus, você sabendo que Ele é o provedor, sabendo que Ele te dá a resposta, que Ele te dá a vitória, você também vai alcançar. Mas nós entendemos, se você desistir, colocar na sua mente, no seu coração, que eu não vou conseguir, infelizmente não vai conseguir mesmo. É isso, porque ó, eu vejo aí, o Leandro, ele falou aí, né, a trajetória dele, né, muitas pessoas... teve pessoas, ele pode ter certeza que teve pessoas que falaram para ele que ele não iria chegar aonde ele está, mas ele pisou em cima. Ele falou, eu vou seguir em frente, né? Porque é assim que você tem que fazer. Você tem que seguir em frente, você tem que falar, olha, eu vou conseguir sim. E quando você fala, eu vou conseguir, você está dando o amp, né? Você está dando ali um passo para frente. É que ele falou, se você tem que andar até Santo Amaro, você anda, você vai com aquilo que você tem. Se você tem condução para ir, para fazer um curso, ou seja, se você quer ser um músico, você quer ser uma pessoa que quer brilhar, você quer tocar, você quer cantar, e aí às vezes a escola é muito longe, e aí você coloca a barreira, mas eu não vou conseguir chegar lá. Ei, se você tiver força, vai a pé. Se você tiver dinheiro, vai de ônibus. Se você tiver carro, vai de carro. Mas usa a arma que você tem. Tá bom? É isso aí. Eu quero mandar um abraço aí pra Jane Gomes. Ô Jane, Deus abençoe a sua vida, viu? Você tá conosco aí, vai compartilhando. Eu sei que você tá curtindo aí.
quer fazer alguma pergunta para o Leandro, pode fazer uma pergunta aí, que ele está te vendo aí, ele está respondendo aí as pessoas no Facebook, tá bom? E vai aí compartilhando, vai fazendo aí, vai nos ajudando aí a proclamar aí, a propagar aí essa live, tá bom? Nós vamos até a 1h30, né? Aí você tem mais tempo aí, você tem mais ou menos agora são 1h13. Tem tempo aí para estar fazendo as perguntas, para estar tirando as dúvidas aí com o Leandro Natal, tá bom? Tem uma outra pergunta aqui, a pergunta de número 10, que tá dizendo assim, ó. Já teve vontade de desistir? Ei, eu vou fazer essa pergunta para ele, ele vai responder, lógico que ele vai falar na sinceridade, né? Porque assim, muitas pessoas entendem, Leandro, você venceu, mas nunca teve aquela vontade de desistir? O que mais aparece é a vontade de desistir, porque quando você olha para um lado, olha para o outro, e você vê as portas praticamente todas fechadas, o que mais bate é a vontade de desistir. Mas assim, eu sempre levanto todos os dias sabendo que o não ele já existe. É não. Tudo que você vai fazer é não, né? Então assim, você vai estar sempre brigando em busca do sim. Então hoje a minha briga, eu acordo todos os dias tentando achar o sim das pessoas. Então, e eu sei que isso não é fácil. Então, por exemplo, a vontade de desistir é quando você já acorda, que você vai fazer uma coisa e ela não dá certo, é mais difícil para você conseguir alcançar, já bate o desânimo de desistir. Mas você tem, como eu falei no começo, você tem que ter uma meta, um objetivo, tem que ter uma meta traçada. Eu não sei quanto tempo eu vou levar para chegar, mas eu vou chegar. E isso você tem que estabelecer na sua vida, que mesmo quando a vontade de desistir chegar, você vai sempre lembrar que você tem que chegar em algum lugar. Então, você só para por motivos de forças maiores, não por desânimo, não por portas fechadas, não por pessoas falarem não por oportunidades que não aconteceram ali. Mas você vai prosseguir naquilo que você tem como alvo e certamente você vai chegar. Então, assim, o desânimo que bate é só uma desculpa para você não chegar. Então, assim, você precisa colocar o seu pensamento na frente, os seus sonhos na frente da vontade de desistir. E você, com certeza, eu costumo dizer que é o seguinte: o dia de hoje, ele não vai ser como o de amanhã. Se hoje você amanheceu desanimado, de repente com vontade de desistir, você não sabe, você está vivendo o presente é esse, mas o futuro você não conhece. Então, assim, será que quando você acordar amanhã seria esse mesmo pensamento que você teria? Talvez não. Então, assim, eu costumo dizer que assim, nada como um dia após o outro. Talvez a sua realidade hoje quero parar, não quero mais continuar. Mas você não sabe, de repente você vai dormir e vai acordar com um monte de sim, portas abertas ali, um monte de coisa acontecendo. E se você tivesse desistido, você não estaria no lugar que você deveria estar para conseguir alcançar aquilo que você queria alcançar. Então, é isso. Vontade de desistir, ela acontece todos os dias na minha vida, porque você só encontra portas fechadas às vezes. Mas eu tenho um objetivo e um alvo e um lugar a chegar. Então, eu espero isso chegar e vou vencendo todas as barreiras dia após dia. Eu vendo você falar, né, referente a isso, e me trazer uma analogia. As portas, o não, é como você disse, já está à sua frente. Agora, o não é como se fosse uma barreira. Você tem que ultrapassar essa barreira. E como é que você vai ultrapassar a barreira? Quando você receber o não, mais na frente, você vai chegar uma hora que você vai receber o sim. E aí nós temos que entender uma coisa: nós só abrimos as portas para nós se nós colocarmos no nosso coração a abertura da chave. Ou seja, a chave que traz a abertura das portas que estão fechadas, né, que é o não, é você sempre seguir avante para frente. Né? Porque assim, o não, ele é como se fosse uma barreira. Aí se você para, né? Se você para no não,
infelizmente, você nunca vai chegar no sim. E aí é aquele negócio, eu poderia, aí você vive naquele lema, eu poderia ter chegado aonde eu cheguei, mas por eu ter desistido, aí eu não consegui. E isso aí sempre vai ser uma coisa batendo em você, te frustrando, todo dia, toda hora, e aí acaba a pessoa caindo em depressão, caindo em coisas que não é bom nem para nossas vidas espiritual e nem para nossa vida carnal. Então nós temos que estar sempre, né, Leandro, pulando as barreiras, né? Nós só vamos chegar em algum lugar quando nós pulamos as barreiras. E as barreiras, quando vai aparecer para você, e aparece para mim, aparece para o Leandro, e as barreiras é o não. O não você vai sempre encontrar na sua frente. Mas quando você coloca na sua cabeça, eu vou vencer, aí as portas vão se abrindo. E o não nunca, eles podem até aparecer para você, mas sempre vai chegar daquele jeito. Olha, sempre com uma opção. E a opção é, ou desiste, ou continua. Se você desistir, você para, estacionou, o seu sonho frustra. Mas se você continuar, o seu sonho você vence. Porque só é vencedor aquele que luta. Se você não lutar, sem chance, meu amigo, sem chance, minha amiga, nunca você vai ter vitória. A luta, a vitória é para aqueles que vai avante, aqueles que vai até o fim. Eu costumo dizer, Leandro, que você só vai ganhar o troféu, ou seja, troféu, medalha, coroa, ou isso, aquilo, quando você chega até o final. Se você desistir, infelizmente, você deixa de lado a sua bênção, ou seja, deixa de lado aquilo que você tinha para receber. A premiação é só para quem vence. Nunca, nunca a pessoa que estacionou, que parou, ela vai receber algo. Então, fica com esse conselho. Fica com esse conselho. Você tem uma determinação, você tem um alvo a você alcançar. Qual é o alvo que você quer alcançar? O que você quer ser futuramente? Ou seja, o que você almeja na sua vida? Porque assim, eu tenho um sonho, certo? De um dia ter o meu podcast, ter o meu estúdio totalmente estabelecido, com todas as aparelhagens, ser mais eficiente naquilo que eu faço. Como é que eu vou conseguir? Muitas pessoas com certeza chegou aqui ou tem visto lives, né? E tem falado, olha, não tem futuro nenhum. Mas eu tenho a minha consciência de que se eu olhar para esses conselhos, ou olhar para essas críticas, porque nós temos que entender que as críticas construtivas, ela é benéfica para nós. Ela traz benefício para nós. Mas tem aquelas críticas que é destrutiva, aquela que é só para destruir. Essas você só ouve. Né? Por quê? Porque se você só vai barrar a sua bênção, a sua vitória, se você deixar de seguir em frente. E isso nós temos por exemplo, né, Leandro? Muitas pessoas com certeza já falaram isso para você, ou seja, podem não ter falado isso para você, mas pensou, e aquelas pessoas que pensaram desse jeito, com certeza, hoje está vendo a sua vitória, não é isso? Eu tenho várias pessoas assim, pessoas que só que eu não cito nomes, né, assim, a pessoa mesmo se auto-olha e fala, né, caramba, poxa vida, quem te viu, quem te vê, isso aqui já responde, né? Porque assim, e outra também, eu não preciso pagar o mal com o mal. A melhor resposta que você vai dar para as pessoas que querem te desanimar, foi como o Fernando falou, querem te criticar de uma forma destrutiva, a melhor forma que você tem, a melhor resposta que você vai dar para ele é vencendo. E como que você vence? Foi como igual ele falou do podcast. A pessoa chega aqui e critica. Se você pode melhorar, melhore cada vez mais, você vai melhorar cada vez mais. Quando a pessoa vê você crescer e recebendo a medalha, o troféu, a pessoa fala, caramba, agora eu queria muito ir lá. E já não tem mais essa oportunidade de vir aqui, porque não tem mais espaço para a pessoa vir aqui. Então a pessoa vai falar, nossa, realmente, quem viu, quem vê, né? Eu não imaginava. Só que assim,
É aquilo que eu falei. A gente consegue ver o passado, que já passou, ver o presente que você está vivendo e o futuro, que é a evolução, só vai depender de você. Aquilo que você, se você colocou a mão e falou, meu, eu vou, você vai ter um grande futuro. Porque se você acreditou e está plantando, você vai colher. Se você simplesmente foi vencido por uma crítica ou foi vencido por algo, infelizmente você enterrou o teu sonho, enterrou o teu troféu, vamos dizer assim. Às vezes você estava quase próximo para poder abraçar a sua vitória e você ouviu uma palavra que não te entristeceu, você acabou desistindo, então você acabou perdendo. Então assim, é fechar os olhos para A e B, estabelecer um objetivo de crescimento e só ir para frente. E certamente Deus também nem se agrada dos fracassados, né? Deus quer os corajosos, né? Foi como, vou até usar o exemplo da Bíblia. Deus sempre gostou de trabalhar com corajosos, né? Então ele pegava os pequenos, é pequeno, é desacreditado, mas tem coragem? Tenho. Ah, Davi, se tem coragem de vencer esse cara desse tamanho, olha o tamanho dele, é um gigante, tá todo mundo correndo. Eu tenho coragem, então Deus só precisa da coragem. Você tem coragem de pegar o teu sonho, que parece ser tão difícil para todo mundo olha e fala, mas esse cara aí, coitado, né? É um sonhador, né? Você tem coragem de pegar isso aí, acreditar nisso e andar mais alguns anos e deixar que Deus te ajude a realizar? Só depende disso. Então a palavra hoje é coragem. Você é corajoso? Se você é corajoso, acabou. Deus segura na sua mão e te leva até onde você tem que chegar. Então é isso. Seja forte e corajoso, deixa o resto. Faz sua parte e Deus faz o restante. Se é para ser, se Deus estiver no negócio e falar que tem que acontecer, é questão de tempo, pode demorar. Eu uso até outro exemplo, também a gente está falando muito de Deus aqui, porque é uma live, um podcast cristão também, então a gente tem que colocar esses exemplos. Vamos falar até de José, pegar um exemplo de José. José nem imaginava, os irmãos tinham raiva dele ali, nisso, naquilo. A melhor solução que eles tiveram para chegar a eliminar o problema que seria José, era fazer o quê? Jogar ele aonde? No poço, não foi isso? Jogou ele lá. Só que às vezes a pessoa não imagina que até o mal que ele faz para você é um caminho para Deus colocar a bênção que ele tem que colocar nas suas mãos. Então às vezes o cara te critica, ele está achando que aquela crítica vai te matar e te derrubar. Aquela crítica vai te fazer melhorar, crescer e chegar onde você teria que chegar. Então é aquilo que eu te falei. Você tem coragem de ouvir tudo isso e absorver isso e vencer? Mesma coisa José. José foi jogado lá, era para ser maldizido, ser morto até, e isso fez ele virar o quê? O governador. Então assim, simplesmente tenha coragem e vai, que o resto Deus faz. É isso aí, Leandro, é isso aí. É bom, olha aí, ó, aceitou a Bíblia. É isso aí, José, nem você falou, José era para estar morto. Mas o mal que fizeram para José só simplesmente... O interessante é isso. Tudo que a gente fala, vamos entender, meus irmãos e meus amados. Tudo que a gente fala, se a gente citar a Bíblia, é como exemplo. Tudo que a gente fala, quando a gente cita a Bíblia, é como exemplo. José era para estar morto, José era para ter perdido. Mas você sabe por que José, ele pegou e ele foi jogado na cisterna, foi jogado ali no poço, foi feito aquelas coisas contra José? Porque José, ele teve um sonho, e esse sonho ele contou para os seus irmãos e para os seus pais. E aí quem conhece a Bíblia sabe muito bem da história, né? E sabe que para barrar o seu sonho tem vários, às vezes, meus amigos, às vezes, meus irmãos, até pessoas da própria família, eles estão para barrar os teus sonhos, né? Nós vamos ver que a família de José, a família todinha de José, né, os irmãos, eles planejaram contra José. E aí nós vamos ver que José, ele vai fazer o quê? Ele vai ser jogado na cisterna, ele vai ser ali levado como escravo para o Egito e vai ali fazer ali vai
servir o rei, né? E aí a história vai deixar bem clara, né? Que nem o Leandro disse. A história vai deixar bem clara que José, ele teve a oportunidade de pegar os seus irmãos e castigar os seus irmãos pelo feito que ele fez por ele. Mas José não teve essa decisão. Ele não teve. Então, o que eu quero falar com isso? O que eu quero dizer sobre isso? É justamente o quê? Que o que você faz para Deus, o que você faz para benefício da sua vida ou da vida de alguém, mesmo que seja um pouquinho, Deus ele retribui. E aí o Leandro falou sobre José, falou sobre essas pessoas. Mas, meus amados, o que nós temos que entender é que também, quando ele falou que a pessoa tem que ser corajosa, nós vamos ver também Gideão. Gideão, ele vai fazer o quê? Ele vai estar com um exército, aleluia. Mas o que acontece? O exército que ele tinha não era apto para lutar juntamente com ele, porque tinha covardes, né? E aí Deus vai dizer para ele, olha, faça esses testes aqui e você vai ver o quantos vão ficar com você. De muitos que tinha, só ficou 300 para lutar com, aleluia, com Gideão. Para lutar ali, né, para fazer a vontade de Deus. Então é isso aí, meu irmão. Basta ter coragem, né? Basta ser corajoso e vitorioso, porque com a coragem você recebe a vitória. Irmãos, já estamos chegando ao final dessa programação, né? Eu agradeço cada um que esteve conosco. Eu vou fazer a última pergunta aqui para o Leandro, né? Para finalizar, ele vai deixar também a sua rede social aí, né? Os seus trabalhos. Que você que está assistindo aí e você tem desejo de ser algo que venha trazer para você benefício, né? Como gravar uma música, gravar um clipe, né? Ele está aí, está trabalhando na produção. Ele também é ator, né? Que todo mundo conhece, todo mundo sabe. Então, ele vai estar aí respondendo essa última pergunta e já vai deixar aí os seus agradecimentos para você, meu irmão, para você, minha irmã, e para você, convidados que entrou aí na live, tá bom? É isso aí. Meu irmão aqui, né, tá comigo e tamo junto. E aí eu fico muito feliz de conhecer os amigos deles aí que entrou, que você continue aí conosco, ajudando essa programação, tá bom? Vai ter bastante pessoas, cantores, pregadores, e é isso aí, irmãos. A live aqui é produtiva para a minha e para a sua vida espiritual. Não importa se você é evangélico, se você não é, o que importa é que você, aleluia, é uma pessoa bem-vinda na programação, em nome de Jesus. Leandro, tem a última pergunta aqui que está dizendo assim, ó, para finalizar, me conta sobre você. Uma coisa eu quero falar, a pergunta é sobre você, tá? Sobre a sua vida, quais os seus projetos, né? O que você tem para 2026, né? Nós estamos ainda em 2025, né? Nós estamos no mês 6 ainda, está entrando aí o mês 7. Quais são os seus projetos daqui para frente até o ano de 2027? Ou 2026, né? Antes de responder essa pergunta, eu vou responder a pergunta de aqui. A Yasmin perguntou aqui. Vamos lá, responder. É interessante isso aqui. Qual foi. Cadê? Deixa eu ver aqui. Qual foi. Cadê? Tem alguma história engraçada ou marcante de algum fã? Tem algumas. Eita, isso aí. Tem sim. Nossa, lembrar uma vez. Só que não tava só eu, tava um grupo que a gente foi tocar. Isso da época que tocava, mesma coisa. A gente foi tocar no São João, em Pernambuco. E eu me lembro como se fosse hoje. A gente estava tocando. Eu estava tocando com o Christian Fernandes na época, que tinha ganhado o programa do Raul Gil. Isso. E aí a gente estava num quarto de um hotel, cara. A gente tinha saído para almoçar. E aí quando a gente voltou para ir para o quarto, para poder
se arrumar já, porque a gente tinha o show. Tinha 2 meninas embaixo da cama, gente. Nossa, cara. E pra tirar essas meninas de dentro do quarto? Meu Deus. Não tava só eu não, tá? Tava. A gente tava num quarto com 4, né? Que era aquelas camas que tinham 4 camas, era tudo de solteiro, né? Tava eu, cantor e mais 2 músicos. Meu, essa história foi muito engraçada, porque pra tirar, a gente ficou pensando, se essas meninas começarem a gritar, fazer escândalo aqui, vai ser pior, porque aí podem achar que a gente tá fazendo alguma besteira, alguma coisa assim. E aí, na hora, a gente só pedia calma e as meninas... Meu, é que eu tô falando assim, vocês estão achando que as meninas estavam normal, né? Vestida, né? Ó, isso é um programa gospel, eu só tô falando isso porque, assim, eu sou um convidado e eu tenho uma carreira artística também fora e a gente tem um compromisso com as pessoas, né? Eu lembro. A gente tem um compromisso com o ouvinte, então, assim, a gente tá falando de um trabalho que eu fiz e, assim, gente... Pasmem como que essas meninas estavam, né? Então, assim, de repente era uma armadilha aí, né, pra gente também, mas a gente conseguiu contornar a situação. 2 dos meninos saíram para chamar o responsável lá, o porteiro do hotel. Eles conseguiram entrar lá e tirar as meninas do quarto, gente. Mas, assim... Foi uma mega de uma armadilha, foi uma coisa engraçada, assim, né? Não foi nem comigo, exatamente só comigo. Eu estava acompanhando esse artista aí. E, assim, a gente que trabalha com o público, a gente tem que estar sempre pronto a esperar qualquer tipo de reação do público. E, respondendo a Yasmin, essa foi uma situação, no mínimo, muito engraçada, né? Tá até rindo ali, né? Vendo as risadinhas. Mas, na hora, a gente não sabia se a gente... ria ou se chorava, tá? Porque, vou te falar, você chegar, você tá vindo do almoço, você entra, quando você entra no quarto, você vê lá as pessoas numa situação estranha, com 4 marmanjos no quarto, um negócio muito estranho, muito engraçado, mas ainda bem que a gente conseguiu contornar tranquilo, o responsável do hotel conseguiu entrar e tirar as meninas de lá. As meninas eram fãs não era nem minhas, assim, era do cantor, do Christian, que tinha acabado de sair do programa do Raul Gil. Mas a situação da cena era com todo mundo que estava ali no quarto. Essa foi a situação engraçada que eu passei. Teve outras, mas essa foi a mais louca, né? Vamos dizer assim. Constrangedor, Tá né? respondida, Yasmin? Tá vendo, Yasmin? Você dá risada, né? Mas foi engraçado. Na hora foi... Na hora foi apavorante, na verdade. Assim. A gente ficou apavorado. Porque se aquelas meninas alegassem qualquer outro tipo de coisa estranha, poderia... rolar um mega de um processo. A gente foi na cidade para fazer um show, de repente 4 caras no quarto com 2 meninas, né? Não ia ser nada legal isso. Você vê, vida de artista é meio complicado, viu, Yasmin? Respondeu aí sua pergunta? Então tá. Qual que é a pergunta que você me fez? A pergunta Fica aí, Yasmin, para ouvir o finalzinho aí. A pergunta é, para finalizar, me conta sobre você, sobre a tua história e quais são os seus projetos para futuro, né? Finalzinho de 2025 para 2026. E passa aí as suas redes sociais, seu telefone, né? O trabalho aí que você faz, para que mais pessoas, se for precisar aí, já ter contato. É isso aí, falar sobre mim é difícil, falar sobre mim. Não tem muitas coisas para falar. Falar só que eu sou grato mesmo a Deus. Os meus projetos para 2027, 2026, na verdade, né? É consolidar aí um projeto de um novo estúdio também. São coisas que estão no papel agora em 2025, que a gente pensa em tirar do papel e realizar para 2026. E, se Deus quiser, 2026, entrar com o pé direito, com muitos projetos, que é um pouco agora surpresa. Isso eu vou falar mesmo quando estiver acontecendo. Mas falar sobre mim, assim, diretamente é um pouco mais difícil. Mas eu quero agradecer a todos que participaram dessa live. As minhas redes sociais é Leandro Natal mesmo, no Instagram, aqui no Facebook. Você que tem vontade de gravar, que vai ver essa live depois, pode entrar em contato com a gente está aqui para
ajudar. Se você tiver coragem, a gente te ajuda a fazer o restante. É isso. É isso aí, pessoal. Fico muito grato de você aí. Agradeço a Yasmin, agradeço aí o Rossi, né? Denis Rossi. Agradeço todos os amigos aí que entrou e que compartilhou e que comentou e que fez pergunta e que fez aí, tirou as suas dúvidas referente ao Leandro Natal e que não vai ficar só nessa não, meus irmãos. Nós estamos ampliando aqui o estúdio para ter músicas ao vivo, né? Programação mais, horário mais atraente, tá bom? E com certeza ele vai voltar aí mais tempo e nós vamos ter mais entrevista para pessoas tirarem as dúvidas aí, para que você venha estar sempre conosco aí nas programações, tá bom? Lembrando vocês que sempre temos programação aqui nessa rede social, tá? Pelo YouTube, mas vamos também estar transmitindo pelo Instagram e pelo YouTube, mas estamos ampliando aí esse estúdio para melhorar, para ter melhoria para mim e para você, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, tá bom, Leandro? Tamo junto, meu amigo. Valeu, gente. Vou fazer agora aqui uma live ao vivo lá no Instagram. Você que está aqui, ó, acompanha a gente lá. Valeu. Boa noite para vocês. Tchau, galera. Fique com Deus.